para um problema que parece só piorar. O que será do nosso futuro? E a solução pode estar mais perto do que a gente imagina. Aqui em Valinhos, por exemplo, que fica no interior de São Paulo, o engenheiro mecatrônico Pedro Ricardo Paulino criou uma máquina de fazer água. É isso mesmo. Não acredita? Vem comigo, Celso. Esse é o escritório e também oficina do engenheiro mecatrônico Pedro Ricardo Paulino. E agora, Celso, a gente vai entender um pouquinho melhor toda essa história e como funcionam as máquinas. Bom dia, Pedro. Bom dia, Karina. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer. Então vamos lá, Pedro, conta pra mim como que começou essa ideia. Bom, essa ideia começou nos anos 90, através de uma multinacional que eu trabalhava, que solicitou que eu fizesse um desenvolvimento a respeito de produção de águas para fim de saúde. No caso, hemodiálise, para emprego nas máquinas que essa empresa produzia. E o projeto, após 3 anos, foi abandonado por ela, porque nós chegamos à conclusão, na parte de engenharia, que os equipamentos seriam muito grandes e ineficazes. Uma água desmineralizada não é própria para o consumo por quê? Ela não é própria à hidratação, porque as células não abrem os receptáculos para que se hidratem. Então você pode tomar 50 litros de água desmineralizada por dia, que você vai morrer desidratado. Ela é muito boa para matar a sede, mas não resolve a questão de nutrição. E perante essa crise hídrica que São Paulo está passando, o racionamento de água, as máquinas seriam uma solução para esse problema? São. Esses equipamentos, a título individual, eles resolvem a questão de uma residência, de um escritório. Agora chega de mistério, Pedro. Vamos, Celso, até a oficina para poder ver como que funcionam essas máquinas e como ela fabrica a água. Então é aqui, nessa salinha, que tudo começa, né, Pedro? Aqui é o nosso departamento técnico eletrônico, que faz a montagem das placas para que elas sejam utilizadas nos equipamentos. E ele é ali que monta as placas, é isso? Ele monta as placas para que a gente tenha o controle do processo, da parte eletrônica, de gerenciamento dos equipamentos aqui no Brasil. Todas as funções da máquina saem dessas plaquinhas. Saem do gerenciamento dessas placas. Se aqui é o cérebro da máquina, cadê o corpo? O corpo fica sendo montado lá no final da nossa linha de montagem. Então vamos lá? Bora. Celso do céu, você não tem noção do calor que tá nessa cidade. Um solzão de rachar. E a máquina precisa de umidade para produzir água, não é, Pedro? Existe um limite de umidade ou não para ela conseguir produzir? Sim, esses equipamentos são programados para produzir água com umidade acima de 10%. Se ela cair, essa umidade abaixo de 10%, eles automaticamente se desligam para preservar a saúde de quem está próximo. E a gente notou aqui, olha, gente, tem um aparelhinho que mostra a temperatura de 45,1 grau e também a umidade de 10%, ou seja, está no limite, né? Está no limite. Se diminuir mais 1%, os equipamentos param de funcionar automaticamente. Param de vez. Essa máquina aqui, essa máquina grandona, ela produz quanto de água por dia? Essa tem a capacidade de produção de 150 litros. 150 litros diariamente. E o que ela faz aqui? Ela tira a água daqui e vem para cá, né? Aqui se condensa a água. Nesse primeiro momento, a água ainda é impura, imprópria para consumo. É apenas água condensada. Após ela ser condensada nesse compartimento, ela é tratada por filtragem de alta pressão e adicionada de minerais e vem para esse depósito onde ela está pronta para consumo. Aqui eu posso beber a água que sai dessa torneira. Sim, aqui é água ultra pura, altamente potável. Tá tão fresquinha essa água, tão refrescante diante desse calor, vocês não têm noção. Dá vontade de enfiar aqui embaixo. Essa outra máquina aqui, a gente vê que não tá com tampão de ferro, justamente para mostrar, Celso, como é que funcionam os equipamentos aqui dessa máquina. Agora, prestem atenção como o sistema funciona. É bem semelhante ao processo da chuva, só que um pouco mais simples. Essas turbinas sugam o ar do ambiente. Depois ele passa por um filtro onde as moléculas de água ficam retidas. Neste outro aparelho, a água passa por 3 fases de filtragem e desinfecção. Por fim, ela é mineralizada, ficando prontinha para o consumo. Então esse sistema faz com que seja adicionada exatamente a quantidade de sais minerais necessária para que a água continue leve, mas no entanto hidrate o organismo. Falando em hidratar, Celso, a gente está morrendo de calor, morrendo de sede. E olha aqui, parece um filtro, né? Aqueles de água de empresa ou mesmo de casa mesmo. Só que não, a diferença é que ele só é ligado na tomada, não tem nenhum cano, porque também é uma máquina de fazer água. Inclusive, nós separamos aqui uma
um copo de água, com água que é comercializada em mercado, em lanchonetes comum. E esse outro copo eu vou encher com a água da máquina. Uma água geladinha, lógico. Tá muito quente. E dá pra ver, olha, tem opção inclusive de água quente. E aqui tem todo, né, Pedro, um sistema que dá pra gente entender. Aqui 25%, ela tá diagnosticando 24% de umidade. Vejam só, vê se dá pra notar alguma diferença. Lembrando, o copo do lado esquerdo está com água comum, já o do lado direito está com água produzida na máquina. Agora vocês me dão licença que eu vou provar o sabor. Gosto de água, gente. Ou seja, gosto de nada, né? Muito bom, perfeito, incrível. Vamos lá, fazer um brinde, Pedro. Que, aliás, você também está suando demais. Saúde. Saúde. Muito bem, tô recebendo.